No Brasil, o Enem, ele se transformou no grande vestibular nacional. Embora ainda ele não seja obrigatório por lei, mas na prática ele o é. Por quê? Os alunos que concluem o terceiro ano e querem entrar numa universidade, ou querem acessar um programa como Universidade para Todos, ou mesmo o Pronatec, eles têm que ter feito o Enem. Portanto, o Enem transformou-se numa prova obrigatória, porque a maioria das bolsas e a maioria das universidades públicas, elas só, no seu processo seletivo, o aluno tem que ter feito o Enem. Inclusive o SISU, que é o sistema de classificação única, onde a maior parte das universidades federais estão incluídas, o aluno só se inscreve ali com o Enem. E o aluno da escola pública, é claro que, dadas as condições do ensino público, ele acaba entrando nessa disputa em prejuízo. Aqui no Estado foi criado há alguns anos os cursinhos financiados pelo governo, chamado de pré-ENEM da SEDU ou o PUPT mesmo. Só que esse ano, além de o número de vagas para os alunos ser muito pouco, e muitos municípios, o deputado da Vitória, que é um deputado muito influente lá de Colatina, poderia requerer isso junto ao governo do estado também. Em Colatina, por exemplo, não foi montado um cursinho pré-ENEM. E aqui na Grande Vitória, que tem então esse pré-ENEM financiado aí pela Secretaria de Educação, o contrato feito é só até o dia 30 de outubro, ou seja, é só para a primeira fase do vestibular. Ainda que para se inscrever no SISU, e as universidades que fazem parte do SISU não cobrem a segunda fase, quer dizer, não tem uma segunda fase, é só a nota do Enem, a Universidade Federal do Espírito Santo ainda tem a segunda fase, ou seja, o Enem funciona como a prova de primeira fase para a Federal do Espírito Santo e depois a própria Universidade Federal tem a segunda fase, que consta das questões específicas das disciplinas e da redação. Agora, os alunos da rede pública, então, vão ficar alijados de poder ter aulas para a segunda fase, uma vez que o governo do estado só bancará as aulas do pré-ENEM até o dia 30 de outubro. Então, nós fazemos um apelo aqui, em nome de mais de 1.200 alunos aqui da Grande Vitória, da rede pública, que o Estado continue pagando estas aulas até a segunda fase, porque os alunos vão ficar muito prejudicados, quer dizer, seria mais um mês de aula só, isso não geraria um custo tão exorbitante. Então, o deputado Eric Musso, que é o vice-líder do governo, que é um deputado influente junto ao governador Paulo Artung, manda, então, Eric, faça esse apelo ao governo, que ele continue pagando por mais um mês o curso pré-ENEM, para que esses alunos tenham o direito de fazer as aulas de discursivas para a Universidade Federal, porque o contrato vai se encerrar em 30 de outubro. Mas é necessário que isso permaneça, porque esses alunos são de baixa renda, a maioria deles não vai se inscrever no SISU, que não precisa de uma segunda fase, a maioria visa entrar na Universidade Federal do Espírito Santo. Então, talvez nem chegaria a um mês, mas umas 3 semanas de aula já seria suficiente. Pelo menos que o governo garantisse, talvez os professores até se dispusessem a dar essas aulas voluntariamente. Eu, como professor de geografia, me disponho a dar aula voluntária nesse período. Era só esticar isso até a segunda fase, mais umas 3 semanas de aulas pelo menos. Apele aí junto ao governo, ao secretário de Educação, vocês que têm muita influência, porque é necessário.